Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 360º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Neemias, capítulo 12, livro de Salmo, capítulo 145 e o livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 1 a 18. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Neemias, capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiadá, Joiadá gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias. De Seraías, Meraías. De Jeremias, Ananias. De Esdras, Mesulão. De Amarias, Joanã. De Maluque, Jonatas. De Sebanias, José. De Arim, Adna. De Meraiote, Elcai. De Ido, Zacarias. De Gineton, Mesulão. De Abias, Zicre. De Miniamim e de Moadias, Piltai. De Bilga, Samua. De Semaías, Jonatas. De Joiaribe, Matenai. De Gedaías, Uzi. De Salai, Calai. De Amoque, Eber. De Ilquias, Asabias. De Gedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como os chefes de famílias Joiadá, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Hasabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba.
A dedicação das muralhas. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi até o portão das águas, do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre dos Sem até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus. E o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Meniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas, que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Amém. Compreendendo o livro do profeta Neemias, capítulo 12, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 26. Deus usa muitas pessoas
dotadas de diferentes dons e habilidades para fazer seu trabalho. Quando entregamos nosso corpo ao Senhor, Ele pode nos usar como seus instrumentos para realizar sua obra. Cada pessoa é importante, cada tarefa é significativa. Exposição bíblica dos versículos 27 a 43. Os judeus estavam acostumados a trabalhar e a servir como sentinelas sobre os muros de Jerusalém agora. No entanto, Neemias e Esdras designaram pessoas para serem adoradores nos muros. Eles realizaram um culto de dedicação com tanto entusiasmo que seus gritos e canções foram ouvidos de longe, conforme versículo 43. Compreendendo o versículo 38, a ordem para o culto de dedicação era exclusiva. Os líderes e cantores foram divididos em 2 grupos, com Esdras liderando um deles e Neemias seguindo o coro, dirigindo o segundo grupo. As procissões começaram provavelmente na porta do vale, no muro oeste, seguindo em direções opostas. Uma vez que os muros e as portas estavam sendo dedicados, o povo queria vê-los e tocá-los. Compreendendo o versículo 40, ao marchar junto aos muros, o povo teve a oportunidade de ver os resultados de seus trabalhos e perceber novamente que a obra não havia sido feita por uma única pessoa. Na verdade, Neemias foi seu líder e eles precisavam dele, mas o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, conforme capítulo 4, versículo 6. Várias pessoas e famílias trabalhavam em diferentes partes do muro, conforme capítulo 3. Mas ninguém era dono da parte na qual havia edificado. O muro pertencia a Deus. Compreendendo o versículo 43, não só os músicos profissionais expressavam louvor a Deus, pois as mulheres e as crianças também se juntaram no canto. Eles ouviram a palavra na porta das águas, conforme capítulo 8, versículo 22, expressando assim sua adoração de maneira legítima, pois aprender a palavra e adorar ao Senhor são atividades que devem andar de mãos dadas, conforme Colossenses 3, versículo 12. Nunca devemos permitir que o ministério dos líderes de adoração, por mais notável que seja, ocupe o lugar de nossa celebração espontânea da bondade do Senhor. Caso contrário, seremos espectadores em vez de participantes e quem age como mero espectador perde a maior parte da bênção. Exposição bíblica dos versículos 44 a 47. O povo trouxe seus dízimos e ofertas não só porque era uma ordenança de Deus, mas também porque estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam. Os ministros do templo eram exemplares tanto em sua pureza pessoal como em sua obediência à palavra de Deus, conforme versículos 30 e 45. Eles não realizavam o culto como queriam, mas em estrita obediência às instruções dadas por Davi e Salomão. Aleluia! Compreendendo o versículo 45, se não for oferecidas de boa vontade, nossas dádivas materiais são, na verdade, sacrifícios espirituais para o Senhor. O apóstolo Paulo chamou as dádivas da igreja em Filipos de uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Conforme Filipenses 4, versículo 18, Jesus aceitou o presente do precioso unguento de Maria como um ato de adoração, referência a Mateus 26, versículo 6 a 13. E o texto de Hebreus 13, versículo 16, nos lembra que fazer o bem e compartilhar são sacrifícios que agradam ao Senhor. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Neemias, capítulo 12, trago o versículo 47. Antes de podermos levar nossas dádivas materiais ao Senhor, devemos primeiro nos entregar a Ele. Paulo elogiou os cristãos da igreja da Macedônia porque entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, conforme 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, antes de participarem da oferta missionária que ele estava recebendo para os cristãos necessitados em Jerusalém. Nossas ofertas não podem substituir nossa devoção ao Senhor. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 145. Hino de louvor, louvores de Davi. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei.
bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 145, este é o último salmo do livro atribuído a Davi e é também um acróstico. É também o único salmo intitulado Um Cântico de Louvor. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. No céu, louvaremos ao Senhor para todo sempre. Agora, no entanto, é tempo de nos prepararmos enquanto louvamos a cada dia. Por mais escuro e difícil que possa ser o dia, há sempre algo pelo qual podemos louvar ao Senhor, ainda que seja somente por saber que a situação nem sempre é tão ruim como pensamos. Manhãs e noites se sucedem inexoravelmente e os planetas se movem em suas órbitas no prazo determinado. Portanto, é tolice nossa tentar viver 2 dias de cada vez. Exposição bíblica dos versículos 3 a 7. Uma das obrigações mais importantes de cada geração é passar à posterioridade a verdade sobre o Senhor. Admitamos ou não, cada igreja local é uma geração que está para se extinguir e devemos obedecer a 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Deus é tão grande que a mente humana não pode compreendê-lo, contudo, o coração humano pode amá-lo e revelar aos outros como ele é grande. O caráter de Deus e as obras impressionantes do Senhor proporcionam mais material do que algum dia poderemos sondar e teremos toda a eternidade para continuar a aprender mais. Exposição bíblica dos versículos 8 ao 13.a. Davi conhecia sua teologia básica, conforme versículo 8. Êxodo 34, versículo 6, Número 14, versículo 18 e Neemias 9, versículo 17. Mas também sabia que essas maravilhosas verdades devem ser compartilhadas com outras pessoas. Os israelitas eram obrigados a compartilhar a verdade sobre o Senhor com seus vizinhos gentios e deixar sua luz brilhar, conforme Isaías 42, versículo 6. O Salmo 145 começa com a expressão "Eu te exaltarei", mas termina com a declaração que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre.
A igreja hoje tem obrigações e privilégios similares. Todas as obras do Senhor na criação louvam o seu nome por todo o mundo, mas, por algum motivo, seu povo não segue este exemplo. O Senhor tem compaixão de todos. Deus ama o mundo perdido, conforme João 3, versículo 16, e nós mantemos esse amor entre nós. A glória e o milagre do reino espiritual de Deus devem ser proclamados de nação em nação, bem como de casa em casa. Exposição bíblica dos versículos 13.b ao 16. Nosso grande Deus não é um proprietário ausente que recebe aluguel, mas nunca conserta o telhado. Ele conhece todas as nossas necessidades e se faz presente para ajudar aqueles que o invocam, os que caem, os que carregam um fardo muito pesado, os que têm fome e, certamente, aqueles que querem ser libertados de seus pecados, conforme Atos 2, versículo 12. Trabalhamos arduamente para ter nosso pão de cada dia, mas tudo o que Deus tem a fazer é abrir mão quando ouve nossos clamores e atender a quaisquer necessidade que tenhamos. Quando Ele supre uma necessidade, devemos louvá-lo e também devemos adorá-lo quando Ele supre a próxima necessidade. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 145, trago a exposição bíblica dos versículos 17 a 21. Deus é justo, por isso queremos nos aproximar dele com as mãos limpas e o coração puro, conforme capítulo 66, versículo 18. Mas Deus também é amoroso, por isso devemos amá-lo e obedecer-lhe. A oração não tem a ver apenas com uma criatura se aproximando do Criador ou um servo se aproximando do Mestre. Ela é semelhante à criança que se aproxima do Pai Celestial, sabendo que Ele suprirá a sua necessidade, conforme Lucas 11, versículos 1 a 13. Ele nos ouve, cuida de nós e supre todas as nossas necessidades, conforme Filipenses 4, versículo 19. Quando o Senhor responde à nossa oração, devemos louvá-lo e, quando Ele responde a outra oração, devemos louvá-lo novamente. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 1 a 18. Paulo se defende diante do rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: "Você está autorizado a falar em sua defesa." Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: "Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo conta a sua conversão.
Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 1 a 18. Antes de a sessão terminar, Paulo transformou-se em juiz e Festo, o rei Agripa e Berenice se tornaram os réus. Paulo estava de fato se defendendo, mas ao mesmo tempo apresentando a verdade do Evangelho e testemunhando a diferença que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Esse é o discurso mais longo de Paulo encontrado no livro de Atos. Compreendendo o versículo 8, o apóstolo deveria olhar para todo o público enquanto falava. Os senhores, os gregos e os romanos, obviamente, não acreditavam na doutrina da ressurreição, conforme capítulo 17, versículos 31 a 32, nem os saduceus que estavam presentes, conforme capítulo 23, versículo 8. Para Paulo, essa era uma doutrina fundamental, pois se a ressurreição não fosse possível, então Jesus Cristo não teria ressuscitado e ele não teria evangelho algum para pregar. Podemos obter o argumento de Paulo quanto à ressurreição e ao evangelho em 1 de Coríntios, capítulo 15. Exposição bíblica dos versículos 12 a 13, Paulo considerava-se um homem esclarecido, pois afinal de contas era judeu, conforme Romano 9, versículos 4 a 5, estudioso, conforme Atos 22, versículo 3, e fariseu, conforme capítulo 23, versículo 6. Na realidade, antes da conversão, ele havia vivido em densas trevas espirituais. Conhecia a lei, mas não havia percebido que a finalidade da lei era levá-lo a Cristo, conforme Gálatas 3, versículo 24. Ele tinha sido um fariseu moralista que precisava descobrir que suas obras e seu caráter respeitável nunca poderiam salvá-lo e levá-lo para o céu, conforme Filipenses 3, versículos 1 a 11. Compreendendo o versículo 14, resistir ao agulhão só lhe trará dor. Como é encorajador saber que Deus, em sua graça, fala aos seus inimigos. O Senhor estava lidando com Paulo, mas Paulo estava lutando contra ele. Qual era a sua resistência? Certamente ele estava resistindo ao testemunho de Estevão e contribuindo com a sua morte, conforme capítulo 22, versículo 20. Além de perseguir outros cristãos, talvez Paulo também tenha lutado com o vazio e a fraqueza do judaísmo e com a própria incapacidade de atender às exigências da lei. Compreendendo o versículo 16, a palavra servo significa subremador e refere-se a um servo humilde de uma galé. Paulo estava acostumado a ser um líder respeitado, contudo, depois de sua conversão, tornou-se um trabalhador subordinado, tendo Jesus Cristo como mestre. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 1 a 18, trago o versículo 18. Este versículo descreve tanto a condição espiritual dos perdidos como a provisão graciosa de Cristo para aqueles que crerem.
Encontramos paralelos em Isaías 35, versículo 5, capítulo 42, versículo 6 a 7, capítulo 61, versículo 1. O pecador perdido é como um prisioneiro cego em um calabouço escuro, e somente Cristo pode abrir os olhos e conceder-lhe luz e liberdade, conforme 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6. Mas, mesmo depois de ter sido posto em liberdade, como ficam sua culpa e o registro em seu caso no tribunal? Vamos lá, o Senhor simplesmente perdoa os pecados do ex-prisioneiro e limpa seu registro. Deus, então, dá as boas-vindas a essa pessoa sem culpas e recebe-a em sua família, como sua filha, dividindo sua bendita herança com ela. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.